Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. O meu nome é Gustavo Moser e eu tô junto com a minha colega Eduarda Saldanha preparando esse vídeo para vocês sobre desindustrialização. Eu espero que vocês gostem. Aqui nós vamos apresentar alguns conceitos básicos e introdutórios sobre o que é a desindustrialização, a industrialização e o processo de desindustrialização no Brasil. Vamos lá com a gente? A indústria é uma atividade econômica que surgiu na primeira Revolução Industrial, no final do século XVIII e início do século XIX, na Inglaterra, e que tem por finalidade transformar matéria-prima em produtos comercializáveis, utilizando força humana, máquinas e energia. A industrialização, por outro lado, é o processo de modernização pelo qual passam os meios de produção de uma sociedade. É acompanhada pela ampliação tecnológica e desenvolvimento da economia. Esse processo modificou também todas as relações sociais e econômicas em função da industrialização pelo qual passaram as sociedades, onde houve uma divisão maior do trabalho, com um consequente aumento da produtividade, tanto industrial quanto agrícola, e da renda per capita. A indústria tem um papel crucial no crescimento econômico de um país. De acordo com o economista Nicholas Kaldor, a indústria tem uma importância particular no desenvolvimento econômico. Ele argumentou que uma estrutura industrial mais sofisticada tecnologicamente apresenta encadeamentos intra- e intersetoriais, mais sólidos e complexos, possibilitando um potencial de crescimento ainda maior para a economia. Suas reflexões iniciais acerca do crescimento econômico estão na publicação do artigo Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom, em 1966. No artigo, Kaldor busca discorrer sobre os problemas encontrados na economia britânica, que geravam menores taxas de crescimento para essa economia, quando comparadas às taxas observadas para outros países daquele período. A partir da investigação feita sobre a problemática feita sobre o crescimento britânico, o economista estruturou um conjunto de leis que ficaram conhecidas como Leis de Kaldor. Essas leis explicam as razões para o baixo dinamismo econômico do Reino Unido, mas que podem ser generalizadas para outras regiões. Fundamentadas em testes econométricos feitos pelo próprio autor, elas interpretam a diferença de performance entre os países dentro do capitalismo. Esses princípios podem ser resumidos da seguinte forma: 1. A taxa de crescimento do produto nacional tem uma relação positiva com o crescimento do segmento industrial. Ou seja, quanto maior a taxa de crescimento industrial, maior tende a ser o crescimento do produto agregado. 2. Kaldor observou que, empiricamente, existe uma relação positiva entre os níveis de produtividade da indústria com o crescimento industrial. Portanto, quanto maior o crescimento industrial em uma economia, maior será o crescimento da produtividade. 3. Taxas de crescimento das exportações impactam positivamente as taxas de crescimento observadas para o produto da economia. 4. O crescimento econômico tem um comportamento contrário ao que apresenta a economia clássica. O mesmo não é restrito pela oferta, mas sim pela demanda. Logo, a principal restrição da demanda, portanto, do crescimento, são as condições do balanço de pagamentos. A primeira lei de Kaldor, como vocês acabaram de ouvir, mostra que a indústria é a principal indutora do crescimento econômico, ou seja, é o setor-chave para o desenvolvimento econômico devido a fatores plurais, dentre os quais estão o fato de que é um agente que dinamiza o crescimento econômico a longo prazo, devido à sua capacidade de gerar encadeamentos de produtividade e investimentos, por possuir ganhos de escala, maior difusão do conhecimento tecnológico e utilização do mesmo para possibilitar a ampliação da produtividade e uma maior elasticidade de renda dos produtos, o que alivia a restrição externa do país exportador de manufaturas. Kaldor considera que a demanda possui um papel relevante como indutora de investimentos, fomentando maior escala de produção e acelerando as transformações tecnológicas. Ou seja, para o autor, demanda e oferta não são fatores isolados.
mas sim complementares. Kaldor, em suas leis, aponta que o desenvolvimento industrial implica o crescimento da produtividade, maiores ganhos de escala e encadeamentos para frente e para trás, capazes de sustentar maiores níveis de crescimento econômico e sustentabilidade desse mesmo crescimento a longo prazo. A desindustrialização é um processo de mudança social e econômica, causado pela eliminação ou redução da capacidade industrial ou atividade industrial num país ou região, especialmente a chamada indústria pesada ou indústria transformadora. É o termo oposto à industrialização. O conceito clássico de desindustrialização designa a perda de emprego industrial com relação ao emprego total em uma economia. Mais recentemente, esse conceito foi atualizado e foi redefinido como sendo a situação na qual tanto o emprego industrial como o valor adicionado da indústria se reduzem como proporção do emprego total e do PIB, respectivamente. A desindustrialização pode ser medida pela queda da participação do valor adicionado da indústria de transformação como porcentagem do PIB. No caso do Brasil, o país aparece na 26ª posição de desindustrialização entre 43 países no ranking de desindustrialização elaborado pelo IED, que é o Instituto para Estudos de Desenvolvimento Industrial. O nível de desindustrialização pode ser mensurado de várias maneiras. Uma das formas mais comuns é por meio da análise da participação do emprego industrial no emprego total ou da participação do valor adicionado da indústria no PIB. Além disso, é possível analisar a evolução da produtividade da indústria em relação a outros setores da economia, bem como a evolução da balança comercial de produtos manufaturados. Outras medidas incluem, por exemplo, a análise da evolução da taxa de investimento na indústria e a análise da evolução da estrutura produtiva na economia. Além disso, a desindustrialização também pode ser avaliada através do estudo de indicadores, como o fechamento de fábricas, a redução da capacidade de produção, a diminuição do número de empregos na indústria e o declínio na produção de produtos manufaturados. No entanto, é importante notar que a desindustrialização não é necessariamente um fenômeno negativo. Em alguns casos, ela é um sinal de uma economia em transição para setores de serviço de alta tecnologia, como aconteceu nos países mais desenvolvidos. Portanto, a interpretação desses indicadores deve levar em conta o contexto econômico do país de forma mais ampla e visto historicamente e na sua aplicação prática. No Brasil, segundo a publicação de Oreiro e Feijó, intitulada Desindustrialização, esse processo tem um impacto negativo sobre o potencial de crescimento de longo prazo da economia brasileira, pois reduz a geração de retornos crescentes, diminuindo o ritmo do progresso técnico e aumentando a restrição externa ao crescimento externo. Além disso, a desindustrialização pode afetar a capacidade do país de competir globalmente, uma vez que a indústria é o setor importante para a geração de empregos e para a produção de bens de maior valor agregado. O problema na questão brasileira é que a desindustrialização não veio acompanhada de um maior conteúdo tecnológico e maior valor adicionado na pauta de exportação, como foi o caso dos países desenvolvidos. No nosso caso, a desindustrialização é classificada como negativa, porque ela veio acompanhada de uma reprimarização da pauta exportadora, ou seja, por um processo de reversão da pauta de exportação na direção das commodities, produtos primários ou manufaturas com baixíssimo valor adicionado e um baixo conteúdo tecnológico. Então, isso pode ser um sintoma da ocorrência da chamada doença holandesa,
ou seja, a desindustrialização causada pela apreciação da taxa real de câmbio resultante da descoberta de recursos naturais escassos num determinado país ou região, como é o caso, por exemplo, da descoberta de poços de petróleo. Nesse caso, a desindustrialização é classificada como negativa para a economia, como nós acabamos de ver, pois ela é o resultado de uma falha de mercado, na qual a existência ou descoberta de recursos naturais escassos, para os quais os preços de mercado são superiores ao custo marginal social de produção, geram uma apreciação da taxa de câmbio, produzindo assim uma externalidade negativa sobre o setor de produtos e bens manufaturados. Em outras palavras, a desindustrialização causada pela doença holandesa está associada a déficits comerciais crescentes da indústria e superávites comerciais crescentes no setor não industrial, mais especificamente no setor de commodities. A doença holandesa é também denominada de desindustrialização precoce, uma vez que a mesma se iniciaria a um nível de renda per capita inferior ao observado nos países desenvolvidos, quando os mesmos se iniciaram na industrialização. Sendo assim, os países afetados pela doença holandesa iniciam seu processo de desindustrialização sem terem alcançado o processo de maturidade de suas respectivas estruturas industriais e, portanto, sem ter esgotado todas as possibilidades de desenvolvimento econômico que são permitidas pelo processo de industrialização. Como apontam os autores do artigo já citado, no contexto dos modelos neoclássicos de crescimento, a ocorrência ou não do fenômeno de desindustrialização é irrelevante. Haja vista que o crescimento de longo prazo é consequência apenas da acumulação de fatores de produção e do progresso tecnológico, sendo independente da composição setorial da produção. Para esses modelos, uma unidade de valor adicionado tem o mesmo significado para o crescimento de longo prazo, seja ela gerada na indústria, na agricultura ou no setor de serviços. As diversas correntes do pensamento heterodoxo, entretanto, consideram que o processo de crescimento econômico ele é setor específico. Mais precisamente, os economistas heterodoxos acreditam que a indústria é o motor do crescimento de longo prazo das economias capitalistas. Como vocês podem ver no gráfico que vai aparecer agora na tela, o Brasil passou por um processo, a partir do final da década de 80, da perda da indústria de transformação no PIB. A partir do final da década de 80, nós vamos perdendo, ano após ano, apenas com algumas variações, a presença da indústria de transformação no nosso produto interno bruto. Lembrando que a taxa da participação da indústria de transformação no PIB é uma forma de medir, como nós já falamos, o processo de industrialização ou desindustrialização de uma economia. No começo dos anos 2000, a indústria toma um pequeno fôlego, mas ainda assim, sem voltar ao patamar da década de 70 e 80. Com esse vídeo, nós esperamos que o público interessado em economia, em especial os estudantes de ciências econômicas, tenham conseguido compreender o que é a desindustrialização. Esperamos que, a partir de agora, sejam capazes de aplicar o conceito de desindustrialização às suas leituras de conjuntura e às suas análises da situação atual da economia brasileira. Nós agradecemos a todos que assistiram, pedimos que deixem o like e se inscrevam no canal. Na descrição do vídeo estarão todas as referências que nós utilizamos para fazer esse trabalho. Nós também vamos colocar em algum lugar desta tela um QR Code para que vocês possam analisar e ter acesso à bibliografia completa que nós utilizamos, com mais algumas sugestões de leitura. Nós agradecemos novamente a todos que assistiram e ficaram até o final. Tem dúvidas, comentários ou sugestões? Deixe nos comentários que nós vamos tentar responder. Tchau e até a próxima!